Então, agora que nós temos, né, a nossa tabela formatada, digitamos o conteúdo, realçamos aqui a formatação do cabeçalho, demos um destaque para o nosso cabeçalho, colocamos a borda, né, delimitando todo o espaço que a gente está trabalhando, bora para os nossos cálculos, né? Então eu tenho aqui, vamos entender primeiro, né, os nossos dados. Eu tenho uma tabela onde eu estou mensurando as minhas vendas. Até o momento, eu tenho o período da semana 1, é comum, né, como eu comentei com vocês, eu venho trabalhando anos aí na área financeira, em bancos, em financeiras, seguradoras. Então é comum as médias, grandes empresas separarem seu faturamento, a sua produção, né, a sua gestão por períodos no mês. Então, um mês teria lá 4 semanas, né? A semana 1 seria do dia 1 até o dia 7, depois do dia 8 até o dia 14, do dia 15 até o dia 20 e tanto. Cada empresa vai trabalhar da sua forma. Então, aqui a gente está separando o mês em períodos de 4 semanas, legal? Onde nós tivemos aqui a venda, semana 1, dessa quantidade desses produtos, semana 2, semana 3, semana 4. Legal, já temos toda a quantidade vendida por semana de cada produto. Agora eu vou acrescentar aqui uma nova coluna, né, ao final, chamada valor unitário. Chamar de valor unitário aqui. Percebe que ao colocar, né, o conteúdo valor unitário, apertar Enter, o Excel já tem uma inteligência aqui por trás e já preencheu, já formatou de acordo aqui com as colunas anteriores do meu cabeçalho, né? Valor unitário. Qual seria um valor unitário para eu obter? Eu tenho as quantidades vendidas, mas eu quero calcular quanto eu faturei nesse mês, nesses períodos, né? Então eu preciso do valor unitário de cada produto. Vamos imaginar que um smartphone aqui está sendo vendido por 1.048, né? O mouse, vamos colocar R$ 33. Um teclado, vamos colocar R$ 27,98. Eu estou digitando, não estou me preocupando agora com a formatação de moeda, estou digitando conteúdo numérico somente, né? Ó, R$ 27,98. Tem casa decimal nesse número, então eu coloco vírgula, né, para sinalizar que aquele número que eu vou colocar são as casas decimais. O notebook, né, um notebook bom, vou colocar por volta de R$ 3.200. O monitor, vamos colocar R$ 890. Monitor intermediário. E um pendrive, de repente, R$ 51,77. Olha lá, legal? Então, para você que participou do treinamento presencial, sabe que eu pego no pé quanto à formatação dos dados. A gente tem que deixar bem óbvio, dar um aspecto profissional para o nosso trabalho. E esses detalhes vão dar esse aspecto profissional, vai mostrar aqui a sua atenção, né, ao desenvolver as suas análises de dados no Excel. Então é importante aqui o valor unitário. Esse valor é um valor em qual moeda? É em real, é em dólar, é em euro? Eu preciso formatar direitinho, né, o tipo de dados aqui que eu estou trabalhando. Neste caso aqui, eu vou na guia página inicial, grupo número, clicar aqui, ó, formato de número de contabilização, ó. Legal, é o famoso contábil, tipo de dados. Seleciono primeiro todo o intervalo de dados, intervalo de células que eu quero formatar e venho aqui e clico na formatação específica. Nesse caso, o contábil já traz aqui para mim a moeda em reais. Mas você sabe, né, que eu não estou utilizando o real, moeda brasileira, mas se eu quisesse qualquer outro formato, qualquer outra moeda, eu já teria que clicar aqui, não em cima da notinha da moedinha, mas da seta para baixo aqui, e ele vai trazer mais opções. Já tem aqui, ó, inglês, Estados Unidos, euro, ou se eu precisar, clique em mais formatos e você vai conseguir aqui, ó, buscar qualquer outro formato, né? Por exemplo, tem aqui japonês, que é o iene, né? A gente pode procurar aqui, ó, vamos ver se a gente acha o iene japonês. Fica um pouquinho aqui para baixo. Pensei agora em fazer isso, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Um
pouquinho, aqui ó, o ien japonês aqui ó, e ele formata automaticamente aqui a moeda que você está escolhendo. Eu vou deixar real aqui, que é a moeda brasileira. Legal? Valor unitário, já coloquei aqui, porém, o Excel, né, não formatou aqui as bordas, né? Então, eu posso vir aqui, selecionar a qualquer momento, no grupo fonte, só clicar aqui no ícone de bordas. Na funcionalidade, inclui as bordas em todas as células que estavam selecionadas. Legal, já temos aqui, então, nosso produto, as vendas, né? Quantidade de vendas por semana, por período, o valor de cada produto. E agora sim eu quero calcular qual é o meu faturamento. Vamos dar um nome aqui, ó, faturamento. Faturamento para mim, agora a gente começa a fazer os nossos primeiros cálculos, né? Lembrando os sinais das nossas operações, os operadores que a gente utiliza. Vamos pensar comigo aqui, se eu tenho um smartphone que custa R$ 1.048, eu vendi aqui na semana 1, 13, na semana 2, semana 3, semana 4, eu teria que somar, né, ter a quantidade total vendida aqui desse produto e multiplicar o resultado desse cálculo por 1.048. Então, eu vou incluir aqui, ó, cliquei com o botão direito em cima da letra que identifica a coluna, vou vir aqui, ó, inserir, vou inserir rapidamente uma nova coluna e vou falar assim, ó, total vendido, né? Total vendido nesse período. Poderia ser qualquer outro nome, total de vendas, né? Por exemplo, quantidade vendida, né? Ó, quantidade vendida. Pronto, quantidade vendida, vou centralizar. Então, quantidade vendida, para você que já fez treinamento comigo, sabe que eu falo que nós iniciamos cálculo no Excel, na célula do Excel, usando o sinal de... Acredito que você já tenha respondido aí, sinal de igual, né? Pode também ser um outro sinal aqui, mas por enquanto nós vamos nos atentar ao sinal de igual. Tem o sinal de igual, eu quero obter quantidade vendida somando quatro quantidades aqui referente a esses períodos. Então eu vou clicar aqui no semana 1, digitar o sinalzinho de mais, clicar na célula que contém, né, a informação de quantidade vendida desse produto, da semana 2, da semana 3, sinalzinho de mais ali, ó, mais o conteúdo aqui da célula I4, né, que é a quantidade de smartphone vendido na semana 4. Olha só a estrutura, como ficou, sinalzinho de igual, clico na célula que tem o meu conteúdo, coloco o operador matemático, mais, né, que representa a soma, mais a segunda valor, segunda célula que tem o valor, mais a terceira célula, mais, e assim sucessivamente, quantas células eu precisar. Certo? No final, eu aperto o Enter e eu tenho aqui o meu conteúdo calculado. Poderia fazer continuando aqui para as demais, né? Ó, quero fazer um cálculo, começo com o sinal de igual. Clico na primeira célula, coloco o sinalzinho de mais, clico na segunda, sinalzinho de mais, na terceira, sinalzinho de mais e na quarta. Lembrando que depois da última célula que eu cliquei, que tem o meu conteúdo, eu não preciso colocar mais o operador de soma, né? O maisinho, porque eu não vou somar mais nenhum conteúdo. Terminei a minha fórmula de cálculo, aperto Enter e ele tem automaticamente aqui o nosso cálculo. Se eu tivesse, professor, né, você deve estar se perguntando, se eu tivesse 500 linhas, 1000 linhas, 100 mil linhas, né, na minha tabela, eu teria que ficar calculando linha a linha, uma por uma? Não. Eu posso vir aqui, ó, nós temos na célula ativa, ela vai ter ativa, né, aquela célula que está selecionada, que eu vou trabalhar no momento, incluir ou alterar um conteúdo. Ela fica com esse contorno verde aqui na célula, né? Eu trago o ponteiro do mouse aqui, ó, neste quadradinho, exatamente neste quadradinho aqui, ó. Legal?
trago o ponteiro do mouse aqui, vira essa cruz, sinalzinho de mais ali, bem destacado, né, em negrito, dou um duplo clique, ó, tec, tec, e ele já copia aquele cálculo, aquela forma de cálculo, fórmula de cálculo, para todas as outras células para baixo. Legal? Então é uma boa prática também, a gente ganha produtividade e agilidade aqui trabalhando com o Excel dessa forma. Já tenho aqui a quantidade vendida. Professor, e se eu altero lá o valor, né, de quantidade vendida do smartphone na semana 4, de 21 para 30 unidades? Então vou alterar aqui, ó, 30 unidades vendidas na semana 4 do smartphone. Ao apertar Enter, você vai notar que automaticamente a quantidade vendida aqui, ela vai aumentar, vai calcular automaticamente, olha lá, ó. Foi para 71 e eu acabei de notar que essa formatação aqui, a quantidade vendida, está com formato tipo de dados diferente, está em moeda aqui, né? E eu não quero moeda. Neste caso aqui eu vou selecionar a coluna inteira, vou vir aqui, ó, página inicial, grupo número, e vou escolher um outro tipo de dados para essa coluna, ó. Clico na setinha aqui e vou determinar como número somente, ó. Legal? É uma quantidade, é o total de quantidade. Lembrando que no grupo número eu formato meu tipo de dados e aqui na setinha azul para a esquerda aumento o número de casas decimais, para a direita diminui a quantidade de casas decimais. Então eu vou formatar aqui, vou deixar sem casa decimal aqui na quantidade vendida e vou centralizar o conteúdo. Legal? Tranquilo até aí? Então, formatei o tipo. Eu tenho que, né, me atentar a esses detalhes para gerar aqui um trabalho de forma profissional mesmo. Né? É importante aqui o design, a forma como nós vamos apresentar as nossas análises. Então, eu tenho que me atentar a esses detalhes de formatação dos nossos dados, formatação da nossa planilha, da nossa tabela e também dos tipos de dados que a gente está usando. No valor unitário faz sentido deixar como moeda, já a quantidade vendida não faz sentido nenhum deixar como moeda, né? Agora vamos lá então, entendido isso, eu já tenho valor unitário, já tenho total vendido aqui nesse período, vamos calcular o nosso faturamento. Então você já deve estar respondendo aí qual é o cálculo que eu devo fazer para obter aqui o faturamento total desse período, né, no produto smartphone. Se eu tenho R$ 1.048, né, em moeda, R$ 1.048 o valor unitário de um smartphone, eu vendi 71, então multiplico o valor unitário pela quantidade vendida e eu vou ter o total de faturamento nesse período. Qual o sinal que a gente utiliza para fazer um cálculo na célula do Excel? Isso mesmo, sinalzinho de igual, né? Clico na célula onde tem o meu conteúdo que eu quero multiplicar, no caso, o valor unitário. O operador de multiplicação é o asterisco, coloco o asterisco e clico na segunda célula que tem o conteúdo que eu preciso para obter o meu faturamento. Valor unitário multiplicado pela quantidade vendida, no caso de smartphone, é esse o faturamento desse período. Legal? Poderia fazer aqui um a um, né? Sinal de igual, clica no valor unitário, multiplica asterisco, né? Multiplicação, o operador, pela quantidade vendida, aperto o Enter e eu tenho lá o meu total faturado. Não vou ficar fazendo isso célula a célula, você, nesse momento, deve ter compreendido que o Excel está aqui para nos ajudar, facilitar ainda mais, né, o nosso dia a dia de trabalho. Vou passar o mouse aqui no cantinho da célula, nesse quadradinho verde, dar um duplo clique, ó, tec, tec, e ele já copia para todo mundo. Está lá para baixo. Para quem apareceu aqui, né, o joguinho da velha, o Sharp, não é um erro, né? É que o número está grande, né? Ó, o valor é 3.200, valor unitário, e eu vendi 220. Esse produto é o notebook, né? Tem um valor grande aqui, 3.200 vezes 220, deu um faturamento alto, 704 mil. Então esse valor ele tá maior, né? Mais largo, né? Do que a largura da nossa coluna. Então eu trago o mouse aqui, ó, na divisória da nossa coluna, faço tec tec e ele ajusta automaticamente aqui. Legal? Então quando aparecer esse Sharp, né, que a gente chama, que é o joguinho da velha,
é porque a largura do nosso conteúdo está maior do que a largura da coluna. Então é só ajustar a largura da coluna. Combinado? São os nossos primeiros cálculos aqui no Excel. Vou selecionar aqui as células, vou colocar a formatação da borda e olha lá como a gente tem claro o que nós estamos trabalhando nesse momento aqui, né? Uma gestão aqui de vendas, de faturamento nesse período. Semana 1, 2, 3, 4 de algum mês aí que a gente não determinou. Legal? Então eu poderia até colocar aqui em cima, é uma ótima prática, ó, colocar aqui ó, o título da nossa tabela, ó, gestão, vou chamar de gestão de vendas, e eu vou colocar, pode ser dezembro de 2023, por exemplo. Ó. Legal? Um outro recurso legal aqui, né, nessa linha aqui de título da nossa tabela, é que eu posso selecionar aqui todas essas células aqui, né, na largura da minha tabela. Eu posso utilizar aqui ó, no grupo alinhamento, essa opção mesclar e centralizar. Ó. Passa o mouse aqui em cima e o Excel já vai te mostrar uma baita de uma dica ali do que ele vai fazer com isso, né? Vou clicar aqui, ó, selecionei todas as células na largura da minha tabela, clicar aqui, ó, mesclar e centralizar. Legal? Tem outra forma de fazer, mais para frente em outro vídeo eu mostro para vocês também. Legal? Mas ó, posso dar formatação diferente aqui também, ó. Legal? Gestão de vendas, né? Olha lá. Dezembro de 2023. Agora eu sei que esse faturamento, essas quantidades vendidas é referente ao mês de dezembro de 2023. E eu já consigo analisar também a semana 1, 2, 3 e 4 por período. Você deve estar se perguntando agora, professor, eu não poderia colocar aqui embaixo, ó, total de vendas também e fazer um totalizador aqui, ó, de quantidade vendida? Posso também, ó, sinal de igual, clico na primeira célula, operador de soma, clico no segundo. Lembrando que é fundamento, nesse módulo de fundamentos do Excel, a gente vai do básico, do zero, né? Depois, mais para frente, nós vamos avançar e ver que tem outras formas que o Excel traz para a gente, utilizando funções aqui, né? Para facilitar ainda mais o nosso aprendizado, o nosso trabalho, ok? Eu poderia colocar aqui, ó, só para dar um spoiler das nossas próximas aulas, né? Ó, igual, escrever aqui, ó, soma, que é uma função já programada no Excel, abrir parênteses, em vez de ficar selecionando um por um, seleciono tudo, fecho parênteses, aperto Enter, eu já tenho o total lá do faturamento. Mas nesse momento aqui, para você ir treinando, praticando, sinal de igual, clica no primeiro, operador de soma, clica no segundo, operador de soma, maisinho, terceiro, e assim vai, até selecionar todos os valores. Então eu tenho aqui o total de vendas em dezembro de 2023, 850 unidades, produtos vendidos aqui, né? Totalizando um faturamento de quase 1 milhão, né? 937 mil. Legal? Então eu poderia até dar outra formatação aqui embaixo também, ó. Legal? Pode colocar aqui, ó, outras para dar um destaque. Legal? O que falta aqui para a gente finalizar a nossa aula? Aperta a tecla F12, salva o seu arquivo, porque senão vai, né, que acaba a energia, alguém desliga o seu computador e você perde o seu trabalho. Então vamos lá. Estou fazendo aqui a gravação dos nossos módulos. Vou salvar o nosso arquivo. Vou chamar aqui de Fundamentos Excel. Aula 01. Ok? Aperta o botão de salvar e aí você não corre o risco de perder o seu conteúdo. Então, até o momento, fizemos aqui, né? Nosso primeiro exercício.
Espero que você tenha curtido e que você pratique bastante isso. Já sabemos os nossos operadores, as operações aritméticas, os operadores do Excel, e agora como formatar, dar um aspecto profissional aqui para o nosso trabalho, né? Poderia até deixar em negrita aqui, ó, esse totalizador. Olha como fica diferente, né? Você chama atenção ali para os principais dados. Legal? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!